Ó, começando aqui, gente. Bem-vindo, Cacá, minha cunhada, pessoal da Metodista PG. Metodista PG diz de onde é. Pastor Damião, pastor Renan, pastora Cláudia, pastor César. O pessoal vai pondo aí o Alexandre, lá de Porciúncula, né? Vamos pondo aí da onde são. Estamos aqui mais uma vez na expectativa. A ideia hoje é ter conosco o pastor Bruno Monteiro, né? O pastor Bruno Monteiro vai estar entrando aí, logo mais é o nosso convidado dessa noite. Um prazer ter o pastor Bruno Monteiro com a gente, né? O pastor Bruno Monteiro, para quem não sabe, é pastor da Unção do Crescimento ali em Maricá, uma igreja em células, cresceu demais, né? E agora é uma referência também na área de liderança, tem canal na área de liderança forte, né? E vai estar conosco, conversando também sobre o tema de buscar o Senhor, sobre o tema de jejum. Então a galera vai pondo aí de que cidade vocês são, de onde vocês são, né? Um prazer ter vocês com a gente, né? A expectativa da chegada do pastor Bruno, pelo que eu acompanhei, ele ainda não entrou. A filha já fica aqui perto para ajudar o pai. A filha é minha assessora técnica para as coisas aqui, né? Me ajuda a dar uma geral nas coisas aqui, entender as coisas. Até agora não. A filha está tentando me ajudar, mas está conseguindo muito não. O pastor Bruno Monteiro está aqui conosco. Já mandamos um convite, vamos ver se chega. Fala, amigo. Boa noite, campeão. Beleza pura? Graças a Deus. Uma alegria ter você com a gente aí nesse projeto de 21 dias de jejum e oração, poder usufruir da tua sabedoria, da tua experiência aí, Bruno. Uma alegria. Eu sempre fico com uma aflição nesse início, se eu vou conseguir fazer tudo certinho para conseguir ter os convidados, porque eu sou meio dinossauro nesse negócio, né? Você tá Primeiro dia... mais. Cada dia que passa eu vejo você mais fera nesse negócio, ó, rapaz. Nada, rapaz. Eu fiquei um tempo sem fazer a live, já tinha esquecido tudo, né? Primeiro dia com o pastor Danilo Figueiredo foi um sufoco. Eu adicionava o Danilo e não entrava, adicionava o Danilo e não entrava, não dava Meu, jeito, mas graças a Deus eu tenho os amigos que entendem das coisas, vocês me facilitam a vida demais, cara. top. Prazer para mim Pastor, estar contigo aí, viu, Bicho, mano? Sempre é bom estar junto para bater papo. Nós crescemos juntos e eu sou tão edificado através da sua vida também. Muito bom estar com vocês. amém. Eu que sou, né? Contando a história, eu sempre conto, né? Alguns talvez já ouviram, quem não ouviu. Eu era pastor na igreja metodista em Mandaguari e ouvia falar do ministério do pastor Bruno Monteiro aqui no Rio, né? Um filho na fé, conhecido pastor Cezinha Cita, falava demais dele. Falava, pastorzão, o senhor tem que conhecer uma igreja que tem crescido demais, uma unção, uma bênção, e o senhor já conhece ele. Eu não tinha tido o privilégio de conhecer o pastor Bruno ainda. Quando eu vim para residir no Rio, fui eleito bispo, vim para cá, eu conversei que eu tinha o desejo de conhecer, e alguém falou, ele faz um café de pastores. Eu falei, como que é o esquema? A gente pode aparecer lá, tem que dar o nome? E a pessoa falou, eu vou ver para o senhor, marquei e apareci, né? E o pastor Bruno sempre muito gentil, muito acolhedor. Ele tinha várias programações, já tinha vários pastores que ele mentoreia para atender, e mesmo assim me deu atenção, me chamou para comer. Eu fiquei até constrangido, com tanto carinho,
né? Você sabe disso, mano, que eu estava olhando o OneDrive que você faz, guarda na nuvem fotos e coisas assim automáticas, hoje ele informa para você fotos do mesmo dia do mês de anos. Então, de 2 anos atrás, 3, 4, 5. E ontem eu estava vendo a foto desse dia que você teve aqui, cara. Apareceu no meu olho. Eu falei, rapaz, olha o primeiro dia com o Bismano aqui na igreja. Muito legal. Foi muito legal. E daí, naquele dia que eu tive lá no café, o pastor Bruno falou de um evento que eles teriam sobre célula e me convidou. E, Bruno, eu sou sincero, eu achei que era gentileza. Eu achei que você estava estendendo o convite por educação e assumir um outro compromisso com o pastor em BH. Né, um pastor amigo nosso, pastor Pedro Estrela. Quando você confirmou, eu falei, não, está confirmadíssimo. Eu liguei para o Pedro Estrela. Eu falei, Pedro, ó, amigo, eu tinha assumido um compromisso aqui, eu achei que era mais gentileza do pastor do que verdade. Então, se você puder alterar a minha data aí, eu consigo atender aqui. E fui lá. E para mim foi um privilégio que começou essa amizade. E daí, em outros momentos, eu pude estar com o pastor Bruno em alguns lugares, né? Tive ali na Atitude, fui lá só para te ver pregar, para ter aquele dia de café. Foi uma benção, amigo. Foi uma benção. Para nós é uma alegria poder ter você aqui nessa noite, né? Esse tempo de pandemia trouxe muita tristeza, mas também trouxe algumas coisas que facilitam hoje, né? Algumas tecnologias que facilitam a interação. E para nós é uma bênção ter você conosco, né? Tempo difícil, né? Sai a pandemia, está passando, chega uma guerra na Ucrânia, algumas considerações. Para nós aqui de Petrópolis, 2 chuvas, uma seguida da outra, Meu Deus. que foi difícil para a cidade. Hoje a cidade vai ter que vencer isso, né? E estamos aqui, né? Seguindo junto. E você, amigo, você é um cara linkado em tudo, né? Além de ser um excelente pastorzão, um líder de excelência, né? O que você diz dessa época? E é profeta também, é um pouco profeta, né? O que você diz para a gente dessa época aí, amigo? Bom, Bisso, mano, primeiro eu estou com muita expectativa no meu coração para o que Deus está começando a fazer. Eu acredito que a pandemia ela trouxe mais sensibilidade das pessoas no que diz respeito à dependência do Senhor. E isso está se refletindo agora. Eu não sei como é que está acontecendo aí nas igrejas de vocês, nas igrejas metodistas, nos colegas que estão aqui nos assistindo, mas eu tenho visto aqui na igreja a qual eu sou pastor, em outras igrejas onde eu estou indo dar treinamento, eu tenho visto o povo sedento pelo Senhor e as igrejas, elas estão ficando cheias, bispo, mano. O povo está indo buscar a Deus, o povo está querendo o Senhor, porque não tem como nós vivermos uma vida sem ter dependência de Deus. E todo mundo chegou à conclusão disso com essa pandemia, a questão da guerra agora. O controle está nas mãos de Deus. Ninguém tem controle de nada. Então, eu estou com uma expectativa muito boa. Tenho focado bastante aqui o nosso trabalho na igreja local. Eu, durante muitos anos, fui dar muitos treinamentos fora e ministrar em conferências. Amo fazer isso, faz parte do chamado de Deus para a minha vida, mas eu estou vivendo um tempo na igreja local muito gostoso, bispo, mano. Sabe, eu não sei se você passou isso em Mandaguari, né? Aquele tempo que você está vendo Deus agir, as pessoas elas sendo levantadas pelo Senhor e vendo o mover do Senhor na célula, ganhando pessoas. Isso é maravilhoso demais. E eu estou muito empolgado, muito feliz com o que Deus tem feito aqui na nossa igreja local. E eu acredito que Ele está fazendo aí nas outras igrejas espalhadas pelo mundo afora. Eu também creio, né, pastor? Eu tenho comentado isso, né? Eu não tenho mais uma igreja
Mas esse tempo de pandemia, eu falo para a galera, deixou a gente mais preguiçoso. Hoje, toda vez que me convidam para pregar longe, eu penso duas vezes se eu vou aceitar o convite, porque a gente fica aqui, né? Nesse tempo de pandemia, a gente reunia a família todo domingo, eu sempre estava pregando por aqui, em alguma igreja da área mesmo, né? E a gente vai, é isso que você falou, a gente vai se alegrando com aquilo que Deus está fazendo na comunidade local. Então você entende que é tempo de buscar o Senhor. Só destacando aqui, eu vi dois bispos da igreja que entraram aqui, eles estão te ouvindo. Eu não tinha visto ele nas outras lives, não. Você está tendo o privilégio, o bispo Adonias e a bispa Ideide. Estão aí com a gente junto aí, né? A bispa Ideide é a bispa da região de Brasília, ali, Goiás, Distrito Federal, e o bispo Adonias é o bispo responsável pelo interior de São Paulo. Sejam bem-vindos aí. O bispo Adonias, até ouvi a Railda perguntando aqui o que fazer. Ela tá tentando ver a live no Facebook. Avisa ela que é no Instagram, bispo. Avisa ela que ela está no aplicativo errado, que é aqui. Né? A pastora Railda é uma pastora lá da Quinta Região. Mas você entende que é tempo de buscar o Senhor, Bruno? Entendo. Você entende? Esse coração que o povo está sedento pelo Senhor, nós, pastores e líderes, precisamos aproveitar isso e encorajar o povo a buscar o Senhor com mais oração específica nas células, oração específica na igreja, tempo de jejum. Nós acabamos agora um período de 21 dias de jejum, onde 95% da igreja entrou no jejum disso, mano. E nós terminamos esse jejum com um mover tão poderoso. Olha, eu tinha feito. Nós temos o costume de fazer um jejum coletivo, mas eu nunca tinha feito um jejum coletivo onde 95% da igreja começou e terminou o jejum. Então foi impactante, e isso aí mostra o quanto que o povo está sedento, o povo está querendo buscar Deus, e nós, líderes, precisamos dar a direção para o povo para que eles prossigam nisso. É um papel nosso. Por isso, estabelecer esses 21 dias de jejum foi muito, muito legal. E foi bom você tocar nesse assunto, porque a minha motivação em organizar esses 21 dias, eu percebi isso. Vários grupos que não têm uma convivência, pelo menos eu não sei que existe a interligação, sendo despertados para promover um tempo de jejum. Né? Eu ouvi de vários grupos. Um pastor aqui de Petrópolis acabou 15 dias, eu não sabia que você tinha movido o seu povo 21 dias. Né? Acabou domingo, agora nós acabamos o jejum, encerramos o jejum. Então, a bispa Ideide também movimentou a galera dela em 21 dias. Eu acho que ela fez mais ou menos pelo jeito no mesmo período. Eu estava vendo o Cezinha também com 21 dias. O Luciano, que estava falando na live do Cezinha, falando de 40 dias de jejum que ele tirou para fazer e estava escrevendo um livro sobre... Falei, esse livro eu quero ler. Eu quero escrever um livro sobre jejum em jejum. Bispo, mano, olha só, deixa eu falar uma coisa sobre o Luciano. Nós começamos esses 21 dias e eu fui muito encorajado pelo Luciano. Porque eu tive em Curitiba dando um treinamento lá na igreja do Luciano. Uhum. E para a equipe lá administrativa deles, os pastores que trabalham no administrativo, o Marciano me chamou para dar um treinamento para essa galera. Eu fiquei alguns dias lá. E o Luciano estava viajando, e o Marciano, que é o pastor sênior lá da Alcance, estava me contando de que o jejum que o Luciano entrou é 40 dias na água. Ele estava no 33º, e ele me disse o seguinte: olha, o Luciano não parou nenhuma viagem e está fazendo academia todo dia. Aí eu falei, como assim? Eu falei, mas ele quebra o jejum no dia? Ele falou assim, não. Ele está direto só na água, ele está sendo acompanhado por médicos, e Deus deu uma direção para ele escrever um livro sobre esse tema. E o que Deus está revelando, Bruno, para o Luciano nesse tempo, ele compartilha conosco aqui na roda de pastores. Eu nunca vi o Luciano com revelações
tão profundas a respeito de jejum quanto que ele está compartilhando com a gente. Rapaz, aquilo entrou em mim e aí eu já cheguei no Rio, já você imagina como, né? Eu falei, meu Deus do céu, oh, meu, vamos com tudo e foi muito de Deus, porque a igreja parece que estava esperando isso, cara. Os irmãos, quando eu anunciei o jejum coletivo, parece que estava todo mundo esperando uma direção para fazer algo do tipo. E o jejum do Luciano Subirá me encorajou demais. E eu tô doido para ver esse livro sair também, viu? Eu tô doido para ver esse livro sair. É. E eu olhando isso, né, Bruno, eu falei, o Espírito está chamando a igreja para uma realidade que ela negligenciou. Só Assim. pode ser, né? Eu sou amigo do Luciano há muitos anos, né? Eu conheço o Luciano desde 94. A gente é amigo desde essa época. Ele esteve lá em casa e teve vezes que ele foi ministrar em Mandaguari, em congresso, com propósito, mas eram os propósitos que você falou. Chegava meia-noite, ele interrompia. Então ele ficava assim, das 6 à meia-noite não comia nada, da meia-noite às 6 comia tudo que não tinha comida, que nem que nem os muçulmanos no Ramadã, né? E é o que você falou. Quando ele falou que ele estava 40 dias só no líquido, né, só na água, eu falei, puxa, é surpreendente. O Espírito está despertando, daí onde eu falei, e a ideia desses 21 dias é isso. Eu entendo que tem algumas realidades sobre o jejum que a gente, como igreja, negligenciou. A gente, como igreja, perdeu. E o Espírito está despertando. E daí eu pensei, cara, eu vou trazer 21 pessoas que têm experiência com o tema para compartilharem o que Deus já tem falado a elas, o que Deus tem revelado a elas, e na multidão de conselheiros a sabedoria, e a gente tentar resgatar, a partir da experiência de vocês, a sabedoria de vocês, alguma coisa que nos ajude a entender melhor essa disciplina, os benefícios da disciplina do jejum para a nossa vida, né? O jejum, bispo humano, ele é a aflição da alma, e isso mexe com Deus. Quando nós mostramos a nossa aflição, a nossa fragilidade, o nosso desejo de ter Deus, isso mexe com o Senhor. Por isso, eu compartilhei com a minha equipe, né, a respeito do tipo de entrega que nós iríamos fazer nesse tempo de jejum. Foi um jejum onde eu entrei pesado também, não da maneira como o Luciano entrou, mas eu decidi fazer alguma coisa diferente do que eu já tinha feito há tempos atrás. E aí eu estava compartilhando com a equipe que o jejum é você entregar para Deus aquilo que o seu corpo quer, para você receber de Deus aquilo que você precisa dele. Você entrega o que você quer para receber o que você precisa. E quando você entende essa entrega no período de jejum, escamas dos nossos olhos caem. Você começa a ficar sensível para ver algumas coisas que normalmente você não estava enxergando, mas num período de aflição de alma, quebrantamento, de entrega profunda para o Senhor, parece que os olhos espirituais eles ficam mais abertos. As escamas dos olhos caem. E eu consegui enxergar tanta coisa poderosa de Deus nesse jejum, que eu já estou animado para o próximo que nós vamos colocar no segundo semestre. O esquema é esse também, a gente vai viciando, né? Você faz um período maior, você vê o resultado e eu sei que você é um cara que tem se dedicado à corrida, a andar de bicicleta. O jejum é do mesmo jeito. A hora que você vê o resultado prático, o benefício que traz para você, você se sente motivado a fazer mais. É isso aí. Eu vim numa reunião agora com a minha equipe e nós estamos montando o projeto de uma conferência que a gente vai ter para... Aquela que você veio, né? Nós estamos chamando de... essa conferência vai ser Conferência Expansão. Nós vamos falar sobre a expansão da igreja local através das células e a expansão da igreja local com a abertura de novas igrejas, que é o que a gente está fazendo esse ano agora. A gente está expandindo, abrindo novas igrejas espalhadas aqui pela cidade. Aí eu falei para a minha equipe o seguinte, falei, gente, vocês sabem,
eu sou movido por resultado. Eu tive um resultado, já vem um gás e que eu vou. Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso de ver já algum resultado nesse projeto de expansão. Qual é o resultado aqui? Porque eu sou movido a resultado. Isso, mano, não sei você, mas isso que você está falando do jejum, quando você vê o negócio acontecendo, vem um ânimo e uma coragem que eu quero ir para o outro nível, e depois para o outro nível, e depois para o outro nível. Eu amo esse negócio aí, viu? Bruno, esses dias a gente teve a live ontem com o pastor Márcio lá da Comunidade Vida Plena de Curitiba, de São José, né? Teve com o Danilo Figueira. Eles enfatizaram que antigamente a gente achava que o jejum é para convencer, eu vou me humilhar diante de Deus, para ver se. E hoje a gente entende que não é só isso, né? Isso é uma perspectiva muito infantil, né? A palavra Deus já conhece antes que ela me saia da boca, ele já sabe do que eu preciso, até mais do que eu. E o pastor Danilo e o Márcio frisaram, o Danilo deu um testemunho de resultados práticos, o Márcio também, mas ele frisaram um jejum que é feito por desejo demais do noivo, né? Onde eu humilho a minha carne. Até o Márcio citou a palavra de Jesus, quando os discípulos dos fariseus e de João, os discípulos de João vêm inquirir ele, ó, nós jejuamos os discípulos de fariseus, os teus, e Jesus fala, ó, não podem jejuar enquanto está com eles o noivo, mas vai chegar um tempo em que o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão, né? Enfatizando justamente isso, o desejo por mais do noivo. Até o Luciano cita esse texto que alguns usam, não, mas o noivo está comigo todos os dias, usa esse texto como desculpa para não jejuar, né? Tem uns malandros que pegam o inverso. Né? Agora a gente vê também outras práticas, né? A prática da igreja de Antioquia, que separaram Paulo e Barnabé, que iam enviar, daí eles jejuaram e oraram para impor as mãos, né? Você entende isso, que tem um nível de autoridade, tem um nível de unção que não se acessa sem jejum? Sim, completamente. E olha, dentro dessa fala aí sua que a mentalidade infantil ela pensa que o jejum você vai receber, só receber alguma coisa de Deus. O jejum ele nos deixa sensível, o nosso ouvido sensível para ouvir o que Deus quer de nós. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Legal essa. Ó, gente, vai pegando essas chaves também. Ontem eu já alertei, às vezes na conversa o pregador solta algumas chaves, o pastor Bruno faz muito disso. Fica atenta, galera. Continua, pastor. Não vai mudar Deus em nada, mas ele vai mudar a gente em tudo. Então, quando Paulo e Barnabé, e tem várias outras experiências dos apóstolos ali no livro de Atos, jejuando e recebendo um direcionamento de Deus para uma tomada de decisão, para fazer alguma coisa ou para não fazer, isso mostra que a sensibilidade ela fica muito mais. Você fica muito mais sensível quando você está no período de consagração e de jejum. Agora, como nós estamos tocando na igreja de Atos, isso, mano, vale a pena aqui ressaltar também a importância, e eu fiz muito isso nesse período de jejum, e encorajei a igreja a fazer, é tirar tempo de oração em línguas estranhas. No período de jejum, eu intencionalmente faço minha oração e aí eu tiro um tempo específico para falar: Espírito Santo, o Senhor vai direcionar agora a minha oração de acordo com a necessidade que eu não sei, mas que está acontecendo no meu ambiente, que está acontecendo no meu país, que está acontecendo no mundo. E o Senhor, eu quero me colocar disponível para o Senhor me usar nessa oração. E aí começo a orar em línguas. Rapaz, isso tem sido muito bom, mano. Muito, muito bom. Você sabe que essa foi uma chave que mudou minha vida de oração, né, Bruno?
Eu tive uma experiência anos atrás, eu ainda era pastor em Mandaguari, né? E eu ouvi a voz de Deus falando comigo e dou o direito a todo mundo que está aqui duvidar, né? Que eu falo que experiência a gente pode questionar, a palavra de Deus não, né? Mas eu ouvi uma voz falando comigo, existe uma nova unção a ser derramada, mas o odre não está pronto. Daí eu falei, mas o que prepara o odre, Deus? Né? E ele falou justamente jejum e oração em línguas, o que você está compartilhando aqui. Daí eu falei, como assim? Ele me levou para 1 Coríntios 14, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E levou para esse texto que falava do noivo, virão, e logo na sequência Jesus fala do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odre velho, que não é possível. Então ele falou jejum e a oração em línguas. E orar em línguas otimizou a minha vida de oração. Porque daí eu falei, ele falou, filho, por mais que você aprenda sobre a questão, vai ser sempre a sua fraqueza. Vai ser sempre a sua fraqueza. E o meu espírito veio para assistir vocês nessa fraqueza, porque vocês não sabem pedir como convém, né? Eu falei, cara, então não adianta a gente achar expert em oração, por mais que a gente aprenda, a gente nunca vai conseguir orar no nível da oração do Espírito, não tem jeito. E uma coisa muito legal, quando eu estou nesse período de oração em línguas, eu não sei se acontece contigo, mano, mas começam a vir situações na minha mente, eu começo a receber algumas revelações, Deus me faz ir em alguns lugares que eu não dá vontade de parar. Cara, eu oro no Espírito, mas a minha mente ela está recebendo de Deus. Parece que o canal se abre. Então, isso daqui é muito poderoso. Eu quero muito encorajar você que está acompanhando a gente aqui, a você intencionalmente tirar um período na sua oração, no seu devocional diário, e falar, eu vou orar em línguas. Uma coisa muito legal também é que quando você está naquele momento, acredito que todo mundo queria ouvir, se você já passou por esses momentos aqui, mano. Quando você tá com aquele nó na garganta, parece que você fala, cara, hoje não tem o que eu vou orar, e você tenta. Essa é a hora que eu aprendi a chegar diante de Deus. Eu tenho a prática de ler Deuteronômio 28 em voz alta, mano. Todo dia no meu devocional eu leio. Eu já li há mais de... são anos lendo Deuteronômio 28 em voz alta. Eu chamo ele na primeira pessoa. Anos. E veio aquele nó na garganta, você parece que não está conseguindo. Deuteronômio 28, quando acabo de ler Deuteronômio 28, eu emendo língua estranha. Rapaz, não tem um crente sequer que diga não consigo orar. Vai ler. Leia um texto da Bíblia que você se conecte com ele, que você sinta Deus falar com você através dele, e acabar da leitura desse texto, emenda a língua estranha. Você vai ver o que vai acontecer. Legal. Eu sempre incentivei os meus discípulos a falar nisso. Um amigo nosso passou aqui, deu o oi, o Cezinha Cita. Eu não sei se ele ainda está por aí, mas ele passou aí, deu um alô. Cezinha, se estiver aí, sinaliza para a gente ainda. Uma benção ter você aí assistindo a live com a gente. Então, você vai depois fazer contato com o Cezinha e falar para o Cezinha assim, olha, esse ano você vai lá no Bruno, esse ano o Cezinha vai vir aqui. Você depois manda uma mensagem para ele no WhatsApp. Tá bom, Cezinha? Ele está aí, já ouviu o teu recado aí, cara. Então, você depois só espera o WhatsApp, tá bom, Cezinha? Cara, se você vier nele, você vem com a família para passar um dia aqui em casa, amigo. Aí, ó. Já mata dois coelhos com uma cajadada. Aí, ele passando aí, uma bênção ter ele aí com a gente. O Bruno, agora eu estou vendo que você está mais magro, amigo, você está em forma, mas para chegar nesse nível, exigiu um certo sacrifício, dedicação? Tá, eu vou contar isso daí, mano. O que aconteceu, tá? Eu tô escrevendo um livro que vou lançar agora no início de junho. Eu tô no finalzinho desse livro.
O título do livro é O Remédio de Deus contra a Ansiedade. Eu vou contar a minha experiência vencendo a ansiedade, que quase que me leva a um estágio de saúde muito perigoso. E dentro desse, de vencer esse período de ansiedade, que foi muito perigoso para mim, eu precisei de ajustar algumas coisas na minha vida. Uma delas foi a atividade física. Aí eu perdi peso, eu melhorei a minha saúde física, melhorei a minha saúde emocional, melhorei a minha vida devocional. Eu melhorei tudo. E isso aconteceu por causa de um momento de dor que me levou a falar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando eu disse do livro que eu estou escrevendo, é porque muitas pessoas que estão passando por ansiedade, elas podem ser medicadas por orientações do próprio Deus. Eu não estou tirando nenhum tipo de mérito de profissionais na área da saúde, que inclusive a minha esposa é psicóloga e está como coautora comigo nesse livro. Eu estou falando, avalia tudo que é técnico aqui, porque eu estou dizendo a minha experiência com Deus. Por isso que o título do livro é O Remédio de Deus. É o remédio de Deus contra a ansiedade. Aí minha esposa, como psicóloga, ela vai lá e ela avalia o negócio, entendeu? Mas a atividade física, mano, ela, cara, hoje eu uso como... foi por uma questão de dor que eu entrei na marra para fazer. Hoje eu uso como... é prazeroso para mim. E eu também penso em uma maneira de proteção para a minha vida. Eu amo fazer atividade física. Agora, é algo que não acumula, né, Bruno? Você tem que ir todo dia. Não adianta falar assim, não, eu tenho 2 anos de atividade física, eu posso passar uns 6 meses relaxando, né? É igual cara, você não pode... eu orei 3 dias diretos, 8 horas por dia, agora eu fico 2 meses sem orar. Não, amigo, né? Não. Você tem que ir direto. Que às vezes a nossa galera é a galera dos ralis, né? Então tem o rali dos 21 dias, eu me dedico, eu busco o Senhor, depois dá uma relaxada 6 meses, perde todos os benefícios. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E uma coisa que me ajudou a não parar a fazer constantemente é botar na minha cabeça, eu preciso disso para que eu possa continuar a exercer o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu tenho plena convicção, mano, daquilo que Deus tem de chamado para mim, da onde Deus me tirou, o tamanho da obra que Ele fez na minha vida. Então, eu tenho um compromisso com o Senhor de gastar minha vida no Evangelho, de fazer o meu melhor em prol do Evangelho. E para isso, eu tenho que estar saudável. Saudável fisicamente, saudável emocionalmente. Quando no início batia aquela vontade, ai meu Deus do céu, que preguiça e tal, não vou. Aqui na minha cabeça, o meu desejo de ter uma vida prolongada e relevante servindo ao Senhor era muito maior do que a preguiça. Então, bora lá, levanta, vai e, cara, hoje é um hábito, eu amo fazer atividade física, porque eu também uso a atividade física para eu estar ouvindo pregação, para eu estar ouvindo um audiobook, para eu estar ouvindo a Bíblia. Eu consegui vincular 2 necessidades que eu tenho numa mesma atividade. Tanto a física, seja correndo ou seja pedalando, quanto ouvir. Eu amo ouvir pregação, audiobook, ouvir a Bíblia. Eu amo, isso me faz muito bem. E me encoraja a continuar na atividade física. Legal. Agora é aquilo que falou, né? Algo que não é cumulativo, é constante. E não tem atividade só de um tipo, né? Você tem a de força, de musculação, que precisa fazer, e tem a anaeróbica, que é essa para capacidade pulmonar,
que às vezes a gente vai para a caminhada, para o negócio. A gente não, que eu não vou. A gente que eu estou falando é você. Eu já. Oh, meu Deus do céu. Ô, mano, depois dessa live aqui, você vai receber uma unção de coragem para poder amanhã já iniciar uma caminhada de 30 minutos, mano. Oh, meu Deus do céu. Cara, se minha esposa estiver aqui agora, ela vai falar amém. Ela vai falar em mistério agora. Ela tem que falar em mistério. E, oh, aleluia! Que é tudo que ela quer. Que agora, Deus me convença. Você ontem estava com o Danilo aqui, eu estava vendo uma foto, eu passei assim na live de vocês, assim, o Danilo também deu uma afinada, não deu? Deu. Danilo deu uma afinada. Todo mundo está indo. Um dos últimos gordos que resiste sou eu mesmo, cara. Oh, meu Mas Deus. Não. Agora fluir nessa live agora impactante, Jesus. Aleluia. Não, eu estou brincando, eu também perdi 9 quilos, mas legal. O meu não foi tanto pela atividade física. Mas eu falo isso, né, por causa dessa chave do jejum que Deus tem falado, né, Bruno? A gente vê isso. Às vezes tem gente que fala, não, mas eu já faço esse tipo de atividade e isso me basta. Não, é um conjunto. Você tem que fazer isso, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso. São cargas de exercícios diferentes para necessidades diferentes, né? E tem gente que fala, não, eu já medito, eu já oro, amigo, mas tem que incorporar, né? Ontem o Márcio estava aqui com a gente e ele estava lembrando um fato para a gente que é metodista, né? E o Bruno, para quem não sabe, também tem uma raiz, a esposa dele é filha de um pastor metodista, ele é genro, trabalhou ali no Ministério do Sogro um tempo. O Márcio estava lembrando disso, né? Ele veio da Evangelho Quadrangular, hoje é pastor dessa comunidade. Ele lembrando que surgiu das cruzadas lá da viúva do pastor. Então ele lembrou de um fato de Wesley que diz que o Wesley não ordenava pastores que não jejuassem pelo menos 2 vezes por semana. Já ouvi isso, já ouvi isso. Então, os pregadores metodistas, os obreiros metodistas da época de Wesley, eles era praxe, o dia do jejum, quarta e sexta-feira. Então, o pastor que não jejuasse, ele era tirado do ministério. Wesley era bem radical nessas questões, né? E você entende isso, é uma chave que você não pode dispensar, porque tem muita gente que fala isso. Eu já oro, eu já medito, eu faço minha devocional diária e lança a mão da ferramenta do jejum lá de vez em quando, né? Quando a gente tem algo mais, a gente quer dar um up, lança a mão não é uma rotina diária. Você diria que incorporar essa ferramenta numa rotina diária vai levar a um outro nível, aquilo que você estava compartilhando. Seus ouvidos abrem, seus olhos parece que caem escamas, né? Você fica mais sensível. Você diria que é isso também? Eu acredito que sim, mano. Inclusive, quando nós terminamos esses 21 dias de jejum, eu encorajei toda a igreja a ter uma vida com a prática do jejum semanalmente. Eu encorajei toda a igreja a tirar pelo menos um dia na semana onde a pessoa vai jejuar. Mas isso quando vai acabar? Não. Que seja uma prática de vida. Hoje eu busco para mim jejuar 2 vezes na semana. 2 vezes, como você falou a questão do Wesley, mas eu tenho 2 dias na semana que eu estou muito intenso, né? Cuidando das coisas da igreja local, com reunião com a equipe, treinamento, ministração. Tem 2 dias na semana que eu faço isso. Eu separo nesses 2 dias para eu poder estar jejuando. E tenho pedido a Deus para que eu faça disso, eu consiga levar isso como uma prática até o final da minha vida. Eu acredito que isso é importante para todo cristão. Legal. E quais algumas dicas do pastor Bruno para um tempo de jejum de qualidade? Quais as dicas que você daria, coisas que você utiliza e melhoraram bem teu tempo de jejum? Compartilha aí com a gente. O pastor Gilmar Silva, aí, ó, paz campeão, Deus abençoe. Esse ano eu vou estar com o pastor Gilmar, aqui numa cidadezinha aqui do Rio, não lembro bem a cidade, viu, pastor Bruno. Paraíba do Sul.
Paraíba do Sul. É isso aí, Vassoura João aí, tá vendo? E esse bispo conhece tudo mesmo, hein? Muito legal. Mas, bispo, mano, o que eu aconselho para você ter um tempo de jejum produtivo? Primeiro, não faça um jejum apenas se abstendo de alimento, sem você ter um tempo devocional de qualidade, com oração, leitura bíblica e um tempo de proclamação, de declaração da palavra. Porque jejum sem oração e leitura da palavra é passar fome à toa. Jejuar sem você tirar um tempo de leitura da palavra e de oração, você vai passar fome à toa. Então, primeiro, estabeleceu. Vou jejuar tantos dias. Amanhã é o meu dia que eu vou separar para jejuar. Então, eu vou ter um tempo nesse dia onde eu vou separar para fazer o meu devocional com uma qualidade superior àquela qualidade minha do dia normal. Normalmente, eu tiro um bom tempo de leitura da palavra, eu tiro um bom tempo de oração normal e depois de oração em línguas estranhas, e eu proclamo algum texto da Bíblia. Eu falo, como eu disse aqui, eu gosto muito de ler Deuteronômio 28 na primeira pessoa, gosto de ler Josué capítulo 1, gosto de ler Salmo 91, chamando a existência dele para a primeira pessoa. Eu acredito que essa proclamação daquilo que você está lendo na palavra, você chamando a existência isso em voz alta, isso faz muita diferença no seu período de jejum. Existem aqui 3 práticas quando nós fazemos um jejum prolongado, 3 modelos, 3 práticas não, 3 modelos de jejum que nós aconselhamos a igreja para fazer. E aí eu deixo eles escolherem, bispo humano, qual dos 3 modelos que você quer. Por exemplo, fizemos esses 21 dias e aí eu dei 3 modelos, porque cada um pode se encaixar em um modelo diferente. Então, modelo número 1, eu falei para os irmãos o seguinte, você pode fazer nesses 21 dias de jejum, um jejum onde você vai eliminar carne vermelha, refrigerante, doces e guloseimas e café. Essa é aquela que você bota a mão na cabeça e fala, ai, mano, ai. Café pode. Então, a pessoa, por quê? Alguns trabalham em obra aqui. Então, cara, de manhã, se ele fizer um jejum, ele trabalha no sol. Mas, olha, ele fazendo esse modelo de jejum, que ele elimina carne vermelha, ele elimina refrigerante, doce, ele consegue ter a energia dele para trabalhar e está fazendo algo que vai, de alguma maneira, mostrar a sua aflição de alma. Esse é o modelo número 1. O modelo número 2 é a pessoa eliminar uma refeição do dia. Pode ser o café da manhã, o almoço ou o jantar, mas tem que ser uma refeição que ela seja importante para você. E aí o que eu digo para os irmãos é o seguinte, se não custar nada para você, não vai custar nada para Deus. Estão pegando assim? Se não custa nada para você, não vai custar nada para Deus. Tem que ser uma refeição que, cara, poxa, café da manhã é importante para mim, jantar. Então, esse é o segundo modelo, você elimina uma refeição. E o terceiro modelo é o jejum de Daniel, onde a pessoa, ela só legumes, verduras, água, nada além disso. E eu deixo a pessoa escolher. Se a pessoa ela quer mesclar um com o outro, eu vou fazer o jejum de eliminar uma refeição, mas eu também vou eliminar refrigerante, também vou eliminar doce, carne vermelha, café. Eu deixo a pessoa ela mesclar. Eu sempre uso para a pessoa guardar esse princípio, né? Se não custa nada para você, não vai valer nada para Deus. Se não custa nada para você, não vai valer nada para Deus. Tem que custar para você. Beleza. Então, e aí a gente vai. Eu acho que a prática do jejum é algo que nós precisamos retomar. Nós precisamos falar com a igreja e convocar a igreja para jejuns coletivos como esse que eu falei aqui. E Deus está preparando um mover poderoso em cima disso para
para a nação e para as nações. Amém, amém. E marca essa aí, se não custa nada para você, não vai custar nada Valeu. para Deus. Né? Essa aí é uma que vale. Eu falei para o pessoal aqui, né? Eu fui um pouco mais radical que você. Eu falei, jejum de Daniel é propósito, amigo, não é jejum. Jejum, para mim, tem que ter uma refeição que você vai tirar para buscar a Deus. Então, se você não pode, porque está num tratamento médico, é outra coisa. Mas, se não, tira uma refeição. E eu falei assim, tira a que mais lhe custa. Uau! Tira aquela que, por exemplo, no nosso caso aqui, né? Para mim o café não custa nada. Né? Durante muitos anos eu ia para a aula e trabalhava sem tomar café. Né? O almoço, a janta para mim à noite, que era quando eu chegava das minhas atividades e fazia aquela... A janta me faz mais falta do que o almoço. A minha esposa, Cláudia, já é o inverso. Se ela não tomar um bom café, o dia dela não começa. Né? Para ela não começa. Então, eu sempre falei isso, dá para Deus aquilo que mais lhe custa. Né? Eu vi uma irmã aqui, ela comentou sobre quem não recebeu o dom de línguas. Irmã, nessa live o objetivo não é falar de oração em línguas, mas tem um livro do pastor Luciano Subirá, muito bom, o Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural do Espírito. Vale a pena procurar, vale a pena ler. Né? Meu filho Pedro tem uma escola do sobrenatural, onde tem uma aula sobre isso, também sobre falar em línguas, que é excelente, professor muito bom, sou eu que dou a aula lá, está gravada, então você procura lá, que eu ilustro isso, eu falo isso, uma coisa é a linguagem sobrenatural, outra coisa é o dom de línguas, e a gente faz muita confusão sobre as duas coisas. Né? Para você receber a capacidade de fala, você só precisa nascer. Se você não nasce com nenhuma restrição, você só precisa desenvolver essa habilidade. Né? Alguém vai interagir com você, você vai ver essa pessoa falando até que a criança começa a pronunciar a primeira palavra, depois uma frase e desenvolve o dom de falar. Então, se você nasceu do Espírito, você tem a linguagem do Espírito. Você só precisa ser estimulado. Mas isso é o tema de outra aula. Dom de línguas é outra situação. Dom de línguas é uma capacitação sobrenatural. Bruno, agora, dentro dessa área, o fogo eu estou controlando aqui, a gente já está chegando 7h50. O tempo passa muito rápido. Quando a conversa é boa, o tempo que eu queria perguntar para você, mas ainda quero ouvir uma experiência que você tenha sobre o jejum que você acha que vale a pena compartilhar, que fez diferença. Né? O primeiro dia o Danilo compartilhou uma dos pastores da cidade orando, e a realidade, a mudança que trouxe, perceptível em Ribeirão Preto. Eles ficaram quase 30 dias sem nenhum homicídio na cidade. Ontem o Márcio compartilhou de um período de jejum e do quanto impactou pelo filho, pela vida do filho, um desafio que ele tinha com o filho, e a mudança do filho. Quando ele falou aqui, a gente quase chorou, né? Porque eu conheci o Márcio, a gente estava parceiro de oração, e ele não tinha me contado ainda o benefício, eu descobri na live. Para mim foi sensacional. Mas antes disso, essa fase que você falou, de se não te custa nada... Você entende isso, que o jejum é algo natural, né? Você comer é algo natural, para a carne é o que precisa, e você está abrindo mão de algo que é natural da carne por sede dele, por querer mais dele, e esse sacrifício por mais dele, ele recompensa. Você entende que é desse jeito? Eu entendo. Deixa eu contar duas experiências. Uma engraçada, mas ela, de alguma maneira, passa o ensinamento. Né? Não foi nesse jejum agora, não. Eu tive um período atrás que eu estava jejuando e eu já estava indo no segundo dia que eu estava só na água. Eu já fiz o máximo que eu fiz de um jejum prolongado só com água foram 3 dias.
Então, todo final de ano eu faço esse tipo de jejum. Eu tranco para poder estar consagrando o próximo ano, orando, né? E eu estava nesse período e correndo, né? Na minha atividade física. Uma das táticas que eu utilizo para não desistir da atividade física no meio do caminho é falar. Isso faz bem. Por exemplo, né, hoje eu não faço mais, a minha cabeça parece que já gravou. Mas antigamente eu começava a correr e eu ficava aqui repetindo na minha cabeça assim: correr é gostoso e faz bem. Correr é gostoso e faz bem. Então eu estava correndo. Correr é gostoso, faz bem. Correr é gostoso. Aqui na minha cabeça eu falando para mim mesmo. Eu estava no segundo dia de jejum. A palavra foi automático, mano. Ela mudou. E ela falou: comer é gostoso, faz bem. Comer é gostoso, faz bem. Comer. E aí, quando eu fui me pegar, eu estava já no período de jejum. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que parar de correr e descansar um pouco, senão eu vou ficar doido. Ai, ai, ai. A gente estava Eu sei lá a palavra, né? Mas eu tenho muitas experiências de agir de Deus depois de períodos de jejum. Uma experiência que nós tivemos agora como igreja mesmo, no coletivo, nesse domingo agora foi a entrega do nosso jejum, e os dois, nós temos 2 cultos de celebração na sede e mais outros São Gonçalo e Noan, 3, mais 4 extensões. Nós temos, então, um total de 4, com 2 são 6 cultos. Mano, a atmosfera no culto, em todos os cultos, depois desse período de jejum, é algo completamente perceptível. Você sabe de que alguma coisa diferente Deus está fazendo naquele ambiente. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isso foi em função da igreja, do povo estar se consagrando em jejum. A igreja sentiu isso. Os irmãos, domingo agora eu vou ter um momento dos testemunhos das pessoas que experimentaram milagres nesse período. Eu já tenho um monte de gente que veio nos procurar. Ontem eu estava atendendo uma irmã que ela estava com grande dificuldade na questão do trabalho dela, da empresa. Ela tem um negócio próprio, dificuldade na casa dela para perder. E ela veio falar: pastor, uma pessoa disponibilizou o apartamento mobiliado num condomínio top para mim. Eu consegui um emprego de excelência para o meu esposo. Minha filha vai trabalhar no emprego. A casa que eu estava, consegui resolver e está chovendo aluguel por temporada para cá, para casa. Eu estou impressionada com o que eu estou experimentando em uma semana. E foi justamente na semana do final de jejum. Então, eu acredito que os céus se abrem quando o povo decide clamar e orar a Deus em consagração, em jejum, em oração. Isso traz um mover de Deus para a terra. Amém. Amém. Não é à toa, né, que Jesus, antes de iniciar o ministério dele, tirou 40 dias para jejuar, movido. Alguém perguntou, o Luciano fez esse comentário, alguém perguntou para ele: me dá uma base no Novo Testamento que justifica jejuar. Ele falou: eu vou te dar uma. Jesus jejuou. Se Jesus, que é o nosso modelo, jejuou, né, e daí matou. E eu ouvi ele falar isso. Jesus jejuou, acabou, pronto. Meu modelo de Jesus acabou, é isso. Agora, uma coisa interessante que aconteceu no jejum também, que acontece, mano, é o seguinte, tá? E com base em Mateus 4, que eu falo isso. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu estava falando com a minha esposa. Diz lá em Mateus 4 que em um certo período, provavelmente no final do jejum, dos 40 dias, o diabo veio para tentar Jesus. Então ele ofereceu para Jesus transformar a pedra em pão,
Ele ofereceu para Jesus os reinos desse mundo. Ele ofereceu para Jesus pular do pináculo e pedir que os anjos iriam vir socorrer. E todas essas tentações, essas bandejas que o diabo colocou na frente de Jesus, Jesus soube rejeitar. O final de Mateus capítulo 4 diz que quando Jesus rejeitou tudo isso que o diabo colocou na frente dele, diz: então o diabo se retirou e vieram os anjos de Deus e o serviram. Então, o que eu falei com a minha esposa? Eu falei: minha filha, aconteceram algumas situações, eu falei assim: olha, a gente precisa ficar atento, porque isso pode ser uma bandeja do diabo. E eu não quero nenhuma cilada do diabo contra nós. Existem anjos de Deus que estão vindo nos servir. Eu quero dizer para você que quando você tira um tempo de jejum, o diabo vai querer roubar o seu tempo de busca e de consagração, colocando uma cilada, uma bandeja na sua frente. Você precisa discernir isso, você precisa rejeitar isso, para que o diabo bata em retirada e os anjos de Deus venham em seu favor para agir na sua vida. Aí, ó, gente, tá aí a chave, né? Se você não ceder à tentação, o serviço angelical já está vindo a teu favor aí. Vai bater na tua porta. Que bênção, Bruno. Bruno, você ora pela gente? Aí, nesse fim. Muito obrigado, amigo. Foi um tempo de excelência. Eu aprendi demais com a tua experiência. Eu creio que todo mundo que participou aqui da live também. Pena que o tempo é muito pouco. É muito pouco. A gente sabe que hoje, com 1 hora, o Instagram não derruba a gente, mas a gente está se propondo a manter esse período, que a gente sabe da atividade de todo mundo. E, mais uma vez, eu quero agradecer. Você parar a sua atividade para, nessa noite, estar com a gente compartilhando. Foi top demais. Top demais. Então, tá contigo, mano, esse povo querido, linda, metodista, que eu amo demais, tenho um carinho muito grande por todos os irmãos, pastores, líderes e membros da Igreja Metodista. Eu sou muito, muito grato a vocês. Vocês prepararam aí, através da graça do Senhor, uma esposa maravilhosa para mim. E antes de eu orar, mano, eu queria dizer, toda quinta-feira, amanhã, às 17 horas, no meu canal do YouTube, eu estou com uma série de treinamentos chamado Jornada da Célula Frutífera. Eu estou falando, se você é um pastor e um líder que trabalha com célula, eu estou dando do início ao fim, todo o processo de como você faz para ter uma célula que ela vai ser saudável e ela vai se multiplicar. Dá para você iniciar uma célula e, de maneira saudável, multiplicar ela em um período de 6 meses. Como? Eu estou dando nessa série de lives. Então, amanhã, às 17 horas, é só você ir lá no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro, é só pelo YouTube, eu estou dando lá essa jornada da célula frutífera, dicas práticas e que está sendo muito, muito impactante. Porque tudo que eu estou passando ali, mano, é o que eu estou aplicando com a minha equipe de líderes agora. Nesse exato momento, eu estou treinando os meus líderes com esse tema. E aí, como eu sempre fiz, eu compartilho e abro para todo colega, pastor e líder que queira aplicar também. Amém. E o testemunho de alguém que lida com célula há quase 20 anos. Vale a pena. O Bruno é top. As dicas dele valem a pena. Vai lá e aproveita, amigo, desse convite. Vai lá e usufrui. Depois, às 7 horas, vem para a nossa live do jejum aqui. Maravilha. Você ora pela gente, querido? Vamos orar. Pai, quero glorificar o teu nome por esse tempo precioso. Te agradecer, glorificando o teu nome pela vida do Bispo Mano, de todos os pastores, líderes e irmãos presentes aqui nessa live, Pai. Eu oro para que o Senhor coloque em nossos corações esse grande desejo de buscar mais a tua presença em consagração, em jejum. Espírito Santo, o Senhor pode gerar em nós fome e sede pela tua presença. E o que eu clamo é isso, Pai, gera em nós fome e sede pela tua presença. Nos ajuda, ó Deus amado, a ter uma vida que glorifica o teu nome. Nos ajuda a ter uma vida que exalte e honre ao nome de Jesus. E assim nós possamos viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Eu oro abençoando cada um aqui nessa live, no nome de Jesus.
Amém e amém. 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 Obrigado, Bruno, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, querido. Obrigado. É uma bênção sempre. E eu ainda quero ver se eu consigo acertar, indo para os lados de Maricá, aquele café para a gente tomar junto de novo. E sempre sou abençoado com esses cafés nossos. Sempre vem muita coisa de Deus boa nesses cafés nossos. Deus te abençoe. Beijo grande, Bispo Mano. Valeu. Abraço, querido. E só dando a dica para a galera, amanhã, 19 horas, a gente está aqui com o pastor Luiz Magalhães. O pastor Luiz Magalhães hoje é o pastor da comunidade cristã de Curitiba. Ele substituiu o pastor Miguel Piper, que fundou e tem feito um ministério fora de série, um ministério sensacional. O pastor Luiz, ele é aqui do Rio de Janeiro, ele era filho de um pastor metodista, foi para Curitiba para estudar, casou, ficou por lá. Né? A esposa dele, na verdade, aqui também, a família aqui de Friburgo. Então, amanhã o pastor Luiz, ele já esteve ministrando aqui para a gente, num concílio. Ele é um profeta também, alguém que tem a veia profeta muito ativada, e vai estar conosco na live de amanhã. Então, não perca, se você puder, amanhã às 19 horas, dando sequência aos nossos 21 dias e agradecendo a todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo. Vocês são top, vocês são abençoados. Meu beijo e meu carinho para vocês também. Que Deus continue nos abençoando nesses propósitos de 21 dias de oração. Até amanhã, queridos.